Sejam todos muito bem-vindos ao nosso template Bússola R1, nosso template personalizado do aplicativo Notion, cujo objetivo é ajudar todo mundo que está cansado de quebrar a cabeça aí para organizar os estudos, né, pessoal? Às vezes a gente tem a sensação de que está esquecendo facilmente a matéria. Durante o ano de preparação, somos bombardeados aí por conteúdo, né? Conteúdo de cursinho, aulas, apostilas, resumos. E o template é uma forma de tentar direcionar o estudo, né? Não adianta a gente gastar muito tempo, mas estudar sem métrica, estudar sem um direcionamento adequado, certo? Então aqui eu vou tentar apresentar um pouquinho das funcionalidades do template, passar bem por cima em cada uma das funcionalidades, mas sem deixar de falar as que são mais importantes para o aluno que está se preparando para a residência médica, né, no caso. E antes de começar, a dizer que o Bússola R+, né, que a gente também tem esse template disponível, é um template derivado desse, então muda muito pouco na prática, só ali na parte de registro de métricas, de registro de assuntos, que obviamente quem está estudando para R+, de clínica, quem está estudando para R+, de cirurgia, os assuntos são diferentes do que, obviamente, quem está prestando a prova de acesso direto para R1, né? Então, antes de começar, né, o template ele traz aqui para a gente diversas funcionalidades que a gente tem disponíveis aqui no sumário. Então, no sumário, a gente tem um atalho para cada funcionalidade do nosso template, tá? Aqui eu coloquei uma frasezinha que eu gosto bastante, que foi um lema da minha preparação. Espero que seja de vocês também, ou que vocês possam editar e colocar a frase que acharem melhor aqui, tá? Então, no sumário, a gente tem esse atalho para as funcionalidades. Então, clicando em cada uma dessas funcionalidades, em cada um desses links, eu sou direcionado para aquela função do nosso template, tá? Eu vou passar em cada um deles e depois eu volto, eventualmente gravo algum outro vídeo para poder explicar o que ficar de fora. Tá joia, pessoal? No manual do template, colocamos dicas fundamentais para o uso, principalmente quem está começando a mexer agora no template, quem está se habituando ainda às funcionalidades do Notion, que assustam, né, o primeiro contato, mas são dicas fundamentais para que você não perca a funcionalidade do template. Então, duplicar o template antes de começar a editar, não alterar as fórmulas do database. A gente explica principalmente aqui o nosso conceito-chave, que é o conceito de revisões espaçadas por porcentagem de acerto, vou detalhar isso mais para frente. E colocamos, né, a sugestão de utilizar metodologias ativas de estudo, sempre, tá bom? Então, são algumas dicas aí para vocês lerem com calma quando duplicarem o template para a área de vocês. Na parte de metodologia, temos aqui uma explicação bem por alto sobre o algoritmo de revisões. Eu não vou ficar explicando aqui, porque eu vou tentar mostrar isso na prática para vocês ali embaixo, tá? Mas sugiro que leiam com calma para vocês saberem direitinho como funciona a nossa inteligência artificial aqui, né? Os cálculos, toda a automação do template, tá bem? Então vamos lá. Chegando aqui na parte de acervo pessoal, a gente tem o coração do template, né? Aqui na parte de meus cadernos é onde vocês vão registrar os temas que vocês estiverem estudando. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Só para exemplificar mesmo, para ficar claro quando eu fizer as alterações para vocês. Mas aqui, né, à medida que forem tendo conteúdos novos, vocês vão adicionando aqui no new, né? Vocês vão colocando o assunto, a grande área, qual aquele assunto pertence, a especialidade, a prevalência na instituição, ou seja, é um assunto importante para qual instituição. A gente tem aí diversos guias estatísticos, né? Todo cursinho agora prepara um guia estatístico para dizer qual a incidência daquele assunto naquela prova. Então aqui é uma forma de vocês filtrarem também até para depois, quando forem fazer uma reflexão sobre os assuntos que vocês precisam estar vendo mais, enfim. Aqui no primeiro contato eu vou colocar a data em que eu tive aquele primeiro contato de fato com a matéria, ou seja, a data da aula, a data da minha lida, da apostila, enfim. E aqui a data da última revisão, ou seja, quando foi a última vez que eu tive um contato com aquele assunto. Então aqui para exemplificar, eu coloquei, né,
esses temas para mostrar para vocês como vai ficar no calendário, tá? E aqui o fundamental é a coluna de retenção. Então, na coluna de retenção, se vocês selecionarem aqui, vocês vão ver que tem várias opções. E à medida que você seleciona uma opção, ele já te diz quantos dias dali em diante você vai ter até a próxima revisão, tá? Então, é algo totalmente automático, o template calcula isso para vocês. Então, selecionei que a minha porcentagem de acertos daquele assunto está em torno de 80%, 90%, eu vou ter 30 dias até a próxima revisão. E aqui a gente usa a lógica, né, de que quanto menos eu estou acertando daquele assunto, mais eu preciso revisá-lo, correto? Porque é um assunto que eu não estou dominando. Obviamente, um assunto que eu domino mais, ele vai jogar a minha revisão lá para frente. Eu não preciso ficar revisando o meu assunto, né? Indo contra aqueles preceitos, aquelas teorias que a gente vê de revisões engessadas, né? De 1, 7, 5 dias. Não, a gente precisa estar revisando os assuntos que a gente tem mais dificuldade e os assuntos que a gente tem menos dificuldade, revisar também para ir contra a curva de esquecimento, mas de uma forma menos constante, correto? Então, é isso que vocês vão fazer. Tive uma aula nova, registro o meu assunto, seleciono a minha grande área, a minha especialidade, a prevalência da instituição, meu primeiro contato e minha última revisão. E aqui na aba, né, eu vou selecionar a parte de retenção e ele já vai dizer para mim, né, dali a quanto tempo eu preciso estar revisando aquele assunto de novo. Aqui temos os filtros, ou seja, aqui a gente consegue filtrar pela grande área, então uma forma de achar mais rapidamente os meus resumos, certo? Então, filtrando aqui por clínica médica, só vão aparecer os temas de clínica. Filtrando por preventiva, GO, ele só vai me mostrar os resumos, né, e as revisões respectivas à GO. É uma forma da gente achar mais facilmente os nossos registros e os nossos resumos, tá bem? Eu não vou entrar muito no mérito do resumo agora, acho que isso é um tema para depois, mas a gente pode aprofundar sim nos próximos vídeos, tá? E o mais legal do template é que ele já joga para mim quando eu preciso fazer isso. Então, logo abaixo do meu registro, então eu tenho aqui os meus registros de todos os temas, eu já tenho um calendário onde eu tenho a visão macro de quando eu vou precisar revisar o assunto. Então, eu não modifico o calendário, eu modifico o meu registro. E a partir do registro, ele me diz quando eu tenho que revisar de novo aquele assunto, certo? Então, aqui eu tenho que no dia 23 eu preciso revisar hérnias. No dia 1º eu vou revisar ciclo menstrual, tá? Obviamente, né, tudo isso porque eu marquei aqui que eu estou acertando de 60 a 80. Se eu modificar, se é um tema que eu estou mandando mal, estou acertando menos de 60%, é um tema difícil, ele já vai, logicamente, calcular aqui para mim. E vocês vão perceber que a minha revisão que estava lá em 1º de março já foi antecipada aqui no calendário para o dia 20. Então, através desse calendário, a gente tem uma visão macro dos assuntos, a gente consegue se planejar, né? Muitas vezes conciliando compromissos de internato, plantões. É uma forma da gente ter essa visão. E aqui, ao clicar nos assuntos também, a gente tem um acesso direto ao resumo, tá? Ao registro do meu assunto. Então, vou procurar aqui para frente um pouquinho de hipertensão para mostrar para vocês. Então, aqui, hipertensão arterial. Se eu clico, ele já me abre todo aquele registro, tá, que eu fiz lá no meu database. Aqui eu tenho o meu resumo completo, depois a gente pode explicar direitinho. É um resumo em formato de Toggle List, que é o que a gente recomenda fazer aqui no Mentor Maps. Tá bem, pessoal? Então essa é a principal funcionalidade do nosso template, o cálculo automático das revisões por porcentagem de assuntos. Dessa forma, você vai ter algo totalmente individualizado, né? Não engessado e de acordo com as suas necessidades de fato, certo? E é basicamente isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou continuar o nosso tutorial no próximo vídeo. Até a próxima!